Olá, eu sou o pastor Paulo Barbosa, da Igreja de Nova Vida do Zumbi. Com alegria e com prazer, mais uma vez estou aqui para receber de Deus e passar para você uma porção da palavra dele. Hoje, nós vamos falar um tema muito importante, muito necessário para todas as nossas vidas. É a oração feita do inferno que foi negada. Presta atenção nesse relato bíblico, meu amigo e minha amiga, para você ver qual é a nossa realidade espiritual nesta vida. No livro de São Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, diz: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava também alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, essa reflexão é por demais oportuna e necessária e precisa para nos levar a fazermos uma análise da nossa vida espiritual nesta terra, neste mundo em que estamos vivendo. Por quê? Porque as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas escolhas redundarão em resultados eternos para nós. É Jesus Cristo quem está nos ensinando estes 2 caminhos únicos e eternos que todo ser humano, que toda criatura de Deus tem, que nos aguarda quando nós sairmos deste mundo, desta vida, ou através da morte física, ou quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, ele está nos revelando isso através desses 2 personagens do texto bíblico. Um era pobre, mendigo, porém soube escolher muito bem o seu destino eterno porque era cristão. Veja bem, ele viveu a totalidade da sua vida aqui na vida de pobreza, porém o seu coração era reto com Deus. Ele tinha o estilo de vida que agradava a Deus. O seu, meu amigo e minha amiga, como é? Você leva a sério a sua vida espiritual com Deus? Você já pensou nisso? Que um dia todos nós vamos ter que tomar um desses 2 destinos escolhidos aqui e cujas consequências serão diametralmente opostas entre si, de acordo com o que nós escolhermos nesta vida. Lázaro era o seu nome, que significa Deus é o meu socorro. Mesmo vivendo naquela pobreza total, naquela miserabilidade extrema de pobreza, ele não se esqueceu de levar a sua vida espiritual a sério com Deus. O outro era riquíssimo, vivia uma vida egocêntrica, de festas, de orgias, mas descrente. Todo o tempo que ele tinha é para atender a sua carne, para atender a sua humanidade. Ele não investia na sua vida espiritual, ele não pensava, ele não planejava isso. De repente, aconteceu que ambos morreram. Então,
a diferença de escolhas ficou patente de seus destinos eternos. Lázaro, que era aqui o mendigo, carente, porém, ele não se esqueceu de Deus, não se esqueceu de reservar tempo para Deus, não se esqueceu de buscar a Deus. É isso, meu amigo e minha amiga, que eu estou te alertando hoje para que você faça. Mesmo vivendo naquela miserabilidade extrema, ele não blasfemava contra Deus, mas ele buscava Deus, ele temia Deus, ele pautava a sua vida de acordo com o que diz a palavra de Deus. Já o rico, a nível material, a nível social, porém, paupérrimo a nível espiritual, fez a pior escolha eterna que podia fazer, que é sem volta, que não pode ser trocada, que não pode ser redimida. Portanto, cada ato, meu amigo, cada ato, minha amiga, cada escolha tem a sua consequência exatamente na qualidade que nós estejamos fazendo aqui. É imprescindível, pois, a nível espiritual, avaliarmos hoje o que dizem as religiões, o que dizem até as igrejas. Veja bem, quem diz que acabou morrer, acabou a vida física, morreu, está brincando, está desmentindo Jesus nesse texto que nós acabamos de ler. Gente, os dois únicos caminhos espirituais eternos que nos aguardam são dois. Um é direto para o céu, através de Jesus Cristo. Outro é uma vida sem Jesus, que ao final dela vai descer para o inferno, levado por um demônio. Portanto, escolha o céu, que é um lugar de paz, que é um lugar de tranquilidade, que é um lugar de louvor, de adoração, de gratidão, de tomada de posse de todas as bênçãos, de todas as promessas que Deus tem reservado para aqueles que o amam, conforme diz a palavra dele. O outro é o oposto disso, meu amigo e minha amiga. É o inferno, é um lugar de mau cheiro, de podridão, de choro, de sofrimento, de ranger de dentes, junto com tormentos eternos. É o lugar de onde o céu pode ser visto. Imagine, esse homem que era aqui rico, ao chegar no inferno, conseguiu ver ao mendigo chamado Lázaro se deleitando. Por isso, não teve parcimônia, bradou em alto e em bom som: Abraão, mande que ele molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou sendo atormentado nessa chama. Presta atenção, meu amigo e minha amiga. Ele pôde ver aquele que jazia à porta dele. Isso quer dizer o quê? Que do inferno, quem for para lá, vai poder ver no céu aqueles que são destinados ao céu. Você imagina quando isso acontecer? Se alguém que fala hoje para você do amor de Deus, da salvação de Jesus, do perdão de pecados, da vida eterna, se você não aceitar Jesus e não for para o céu, no inferno você vai gritar: ei, por que você não me avisou? Por que não me ensinou esse lugar de tormento? Por que não disse que eu não deveria vir para cá? Seu perverso, seu desgraçado e por aí afora. Portanto, medite bastante no que você precisa e deve fazer hoje a nível espiritual. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós devemos levar muito a sério a nossa postura no reino de Deus para observar os mandamentos de Jesus Cristo para nós, a fim de cumprirmos a nossa missão no reino de Deus, conforme Jesus nos ensina: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, mudemos a nossa maneira de sermos cristãos egoístas para sermos cristãos obedientes aos mandamentos de Deus na palavra dele. Porque se nós não transmitirmos aquilo que ele nos manda fazer, está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, a partir do versículo 17, que Deus vai cobrar de nós o sangue daquela pessoa que nós poderíamos ter falado, ter impedido que ela escolhesse mal o seu destino espiritual e fosse
parar no inferno. É Jesus quem está falando isto. Portanto, fique com os ensinamentos dele, não com os das religiões, não com o que certas doutrinas das igrejas falam. Gente, eu quero que você entenda que isto é real, que isso não muda, que isso é irreversível. Eu sei que os católicos dizem que quando nós morremos, nós ainda vamos ter chance, porque podemos nos recuperar, porque primeiro vamos para o purgatório. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e segue-se após isso o juízo. Os mormons dizem que quando morre acabou tudo. Não é verdade, porque no texto que nós estamos lendo, nós vimos que espírito não morre. Presta atenção nisso. Esse moço que era rico, estando em tormentos no inferno, ele falou, ele clamou em alto e em bom som: Abraão, tem misericórdia de mim. Que espírito tem memória? Lá no inferno, ele se lembrou do nome de Lázaro, do mendigo chamado Lázaro, que lhe dava nojo nesta terra. Que espírito tem sensibilidade? Ele confessou que ele estava sendo atormentado pelas chamas do inferno. Porém, a resposta a essa solicitação dele, Abraão, foi negada. Não posso fazer isso, porque nem os que estão aqui podem passar para aí, nem os daí passar para cá. Por quê? Porque existe um grande abismo entre nós e vós. E aí, mais uma vez, aflorou a sensibilidade dele, aflorou a memória dele. Pai Abraão, então, manda que alguém vá lá na minha casa avisar aos meus 5 irmãos para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento, que eles mudem a maneira de viver espiritualmente falando. Veja, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que intensidade de sofrimento ele estava sentindo no lugar de tormento, no lugar de sofrimentos eternos, ao ponto de lembrar-se dos irmãos. Aqui, ele não tinha tempo para isso, ele não se interessava por isso, ele não cria nisso, ele não ouvia sobre isso, ele não queria saber disso. Porém, de repente, ao perceber que pela vida que os irmãos dele levavam, também teriam como destino final aquele lugar de tormento. Então, ele desejou interceder, ele desejou evangelizar os irmãos. Imagine, o que é que você está fazendo hoje, meu irmão e minha irmã, em favor dos seus parentes, por exemplo, em favor dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de escola? Faça agora enquanto é tempo, enquanto eles podem decidir, enquanto eles podem ter mudada a sorte dele, o rumo final deles. Por quê? Porque depois que sai desta vida, nunca mais vão ter chance de fazer nada, nunca mais vão ter chance de escolher nada. Só que esse desejo de coração é nesta vida, é agora, enquanto nós podemos fazer uso do atributo que Deus nos deu, chamado poder decisório. Entenda isso, meu amigo e minha amiga. Você pode viver até sem Jesus, mas eu te digo, você não pode e não deve morrer sem Jesus, porque na hora que sair o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, acabou, já vai destinado, já vai definido. Ou, se sai com Jesus, virão os anjos de Deus te levar às mansões celestiais. Se você sair sem Jesus, virá um demônio e te levará para as profundezas do inferno. Portanto, saiba escolher, saiba desejar ter uma vida eterna de paz, de tranquilidade, de alegrias, de tudo aquilo que Deus tem proposto na palavra dele para você. Este é o desejo do meu coração. É por isto que eu estou aqui te transmitindo esse recado de Deus. Eu estou sendo um profeta de Deus hoje para a sua vida, enquanto você pode decidir qual será o seu destino futuro, onde você passar a eternidade, com Deus, com os anjos, com arcanjos, com os querubins, com os serafins, com todos aqueles que já nos antecederam, ou no lugar de tormento,
onde diz a Bíblia que o fogo não se extingue, nem os vermes morrem, para atormentarem de dia e de noite pelos séculos dos séculos os que forem para lá. Você é uma pessoa inteligente, você sabe planejar bem para a sua vida física, para a sua vida humana. Também queira, deseje planejar bem para a sua vida eterna, para a sua vida futura, que será infinitamente maior do que esta aqui. Este é o recado que Deus mandou te dar nesta oportunidade. Eu, pastor Paulo Barbosa, da Igreja de Nova Vida do Zumbi, na Rua Formosa do Zumbi, 190, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Brasil, tenho o imenso prazer em me colocar aqui entre Deus e você para te dar essa instrução, para te fazer esse convite que Jesus está nos fazendo hoje, para que nós possamos receber dele tudo aquilo que ele pretende que nós tomemos posse para viver uma vida eterna digna e da vontade que ele tem para cada um de nós. Por isto, eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que você fale desse canal que nós temos aqui no YouTube, para os seus parentes, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para quem você puder, para mostrar a essas pessoas qual é a nossa realidade espiritual, para que Deus está investindo tudo que Ele pode, tudo que Ele tem, para alertar a todas as criaturas que existem na Terra, que a vida é uma dádiva que Ele nos concede, mas que um dia Ele prestará contas de tudo aquilo que nós estamos fazendo dela aqui. Portanto, além desse canal, nós temos um blog que você pode acessar e onde tem lá aproximadamente 50 mensagens. É Igreja de Nova Vida do Zumbi. .blogspot.com.br Igreja de Nova Vida do Zumbi .blogspot.com.br. E eu quero te dizer que nós teremos imenso prazer em te receber em nossa igreja de Nova Vida do Zumbi, na Ilha do Governador, na Rua Formosa do Zumbi 190, atrás do 17º Batalhão da Polícia Militar. Todos os domingos, 9 horas e às 19 horas. No culto da noite, às 19 horas, nós dedicamos a orarmos também em busca dos milagres que eventualmente apareçam como de necessidade para sermos supridos, para sermos abençoados por Deus. Se você quer falar comigo, o telefone é 3396-4586. 3396-4586. Faça uso do que você ouviu nessa oportunidade. Avisa as suas pessoas de seu relacionamento. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus.